Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é variáveis de treino, volume, densidade, intensidade e frequência. Solta a vinheta aí. Bom, para a gente começar, né, Thaís? A gente já deu para entender que a gente tem essas 4 principais, né? Se puder explicar para a gente por que a gente usa essas técnicas, qual que é a importância que cada uma significa, sabe? Para a gente começar a entender. Antes eu queria falar que esse processo de variáveis de treinamento fica todo dentro de um processo de periodização. Então a gente já falou até em outros episódios sobre como periodizar um treino, que são por ciclos. Então as variáveis de treinamento geralmente a gente usa no ciclo de uma semana, que a gente chama de mesociclo, microciclo é por dia. E daí a gente costuma utilizar como personal, como profissional de sala, essas variáveis de algumas formas. Então a gente já falou um pouquinho aqui das características avançadas, dos métodos avançados de treinamento, tem um vídeo sobre isso, e agora a gente vai falar um pouquinho das variáveis, que são 4. Algumas a gente usa com maior frequência, outras a gente usa menos. Então falando em volume, o volume é o que a gente vai utilizar em relação à quantidade de séries, repetições e exercícios. Então, assim, quando a gente fala, escolhemos 4 exercícios para quadríceps, não é uma coisa que a gente já olha aleatoriamente uma lista de exercícios e escolhe, nem a quantidade disso. Então, o volume de treinamento é uma das variáveis que a gente mais utiliza. Por quê? Porque é onde a gente escolhe os exercícios, as quantidades que ele vai utilizar ao longo da semana. Então, por exemplo, você treina quadríceps, no caso, 2 vezes por semana. Então, a gente vai usar essa variável dividindo nesses 2 dias da semana. Se você treina uma só, a gente vai usar o volume de treinamento em um dia só. Então, assim, são variáveis que a gente utiliza mais para pessoas intermediárias e avançadas, porque o iniciante já tem ali uma necessidade de aprendizado, então a gente já tem uma base para fazer isso para o iniciante. Para o avançado e para o intermediário, a gente tem que modificar as estratégias até para ver como o corpo responde e como ter esse resultado. Então, em relação ao volume, a gente considera exercícios escolhidos para aquela periodização, quantidade de séries e quantidade de repetições. Tá. E aí, o outro que eu não vejo muitas pessoas falando é da densidade. O que seria a densidade que eu também não sei muito bem, sabe? Densidade, não é que a gente utiliza pouco, é que a gente utiliza dentro de outras variáveis. Então, a gente não foca tanto só na densidade, porque nem tem como. Mas é relacionado ao intervalo dos exercícios. Então, ou a gente utiliza ele dentro de uma intensidade ou dentro de uma frequência. Então, vamos lá. Por exemplo, o seu treino é mais denso quando você descansa menos. Então, no RML, que a gente descansa de 30 ou no máximo 1 minuto, o seu treino é mais denso. Quando você faz um treino de força, que você faz poucas repetições, mas com alto volume de carga, você tem que descansar mais, 2 minutos, às vezes 3 minutos. Então, seu treino é menos denso, mas não que você está fazendo incorretamente, mas que você precisa de um tempo maior de descanso. Então, é aí que a gente verifica a densidade. Agora eu entendi, por isso que eu vejo muita gente fazendo drop, set, alguma outra coisa que você mistura 2 exercícios mais, descansa pouco, então entra essa questão de densidade. Exatamente, a densidade entra de acordo com a variável que você escolheu. Então, um treino que você faz mais execuções é uma densidade maior, um treino que você faz menos execuções, mas utiliza uma carga maior, é um treino de densidade menor. Entendi. E o terceiro, vamos aqui, intensidade. O que seria, de fato, essa questão da intensidade? Intensidade a gente usa bastante, principalmente quando a gente fala em ir até a falha no movimento. Então, quanto mais você faz as execuções, mais você fica fadigado, menos você descansa. Então, você tem uma intensidade maior. Quando a gente fala em intensidade, a gente também fala bastante de drop. Enfim, o seu treino vai ser mais intenso. E em relação à cadência do movimento também. Então, às vezes, o seu treino não é tão intenso porque você fez muitas repetições, mas você cadenciou o movimento. Então, por exemplo, quando a gente fala para você contar descendo em 3 segundos e subir contando 3 segundos, isso é a cadência do movimento, que também interfere na intensidade e na frequência do movimento. Entendi. É muita informação. Que algumas coisas a gente realmente já escutou mais, né? A galera sempre fala, tem que ser mais intenso. Exatamente. Ou o volume tem que ser X, mas de fato alguns termos a gente não escuta muito, né? Sim, e assim, a gente quer deixar claro aqui, porque muitas pessoas acham que tenho que trocar o treino a cada 2 meses. Tenho que trocar os exercícios a cada 2 meses. Então, não. Geralmente, quando a gente faz uma prescrição correta, que você tem um acompanhamento,
você precisa ver que você não precisa mudar os seus exercícios. Você pode fazer o agachamento por 6 meses, por 1 ano, mas a gente pode mudar os estímulos, mudar a frequência, mudar a intensidade para você fazer o mesmo exercício. Então, não é que a sua ficha de treino vai mudar toda vez que você precisar, a cada 2 meses. Não, a gente vai mudando as estratégias para ver como o seu corpo responde, não necessariamente mudando os exercícios. Entendi, é uma coisa que eu acho que assim faz bastante sentido, pelo menos sinto uma diferença quando, como você trouxe, assim, você tem um treinamento montado, e aí você, pelo menos uma semana varia ali o RML ou força, mas faz a semana inteira, depois você volta melhor, sabe? Exatamente, a gente muda os estímulos ao longo dessa periodização, desse mesociclo, desse microciclo. Então, por exemplo, às vezes a gente mantém os mesmos exercícios, mas muda a intensidade, muda a frequência, muda a quantidade, volume, tudo isso, que faz uma diferença muito grande nos seus resultados. Então, é possível você, com uma ficha de treino, ficar com ela por muito tempo, fazer essas variações de volume. Exatamente. É difícil para uma pessoa que entrou agora, enfim, saber dessas variações, então é sempre bom buscar o profissional, mas o próprio profissional vai mudar os estímulos sem mudar os exercícios, até porque tem academias que, felizmente, tem muitos aparelhos, mas tem outras que não. Então, a gente consegue mudar os estímulos sem precisar ficar modificando máquina, exercício. Você consegue exemplificar uma mudança de estímulo assim? Sim, por exemplo, a gente pode mudar os exercícios em relação a treino de força, treino de RML e um treino de hipertrofia normal. Dentro dele, a gente colocar uma cadeira extensora. Num treino que a gente considere de hipertrofia, a gente geralmente coloca de 8 a 12 repetições com uma carga intermediária. Num treino de força, você consegue fazer 5, 6 repetições. Aí é o mesmo exercício com outro estímulo. Num treino RML, você vai fazer 20, 30 repetições da mesma máquina. Então, assim, são estímulos diferentes para a mesma máquina. O que é legal que no de força você vai descansar mais, né? Você vai ter que ter mais gás, no RML é descansar mesmo, porém a frequência vai ser muito maior, volume, quer dizer. É, volume, exatamente. Daí a densidade do treino muda, que é uma das variáveis que a gente está trabalhando aqui, mas a gente consegue resultados, estímulos diferentes do que você se propunha no início. Não, perfeito. Eu acho que assim, deu para ter uma visão mais macro assim, de cada coisa, né? Pessoal, acho que é isso. Esse foi mais um tema, então. Variáveis de treino, volume, densidade, intensidade, frequência. Rose? Dúvidas, comenta no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. A mostradinha. Tudei. Oh, como ela tinha olhado. Tudo bem, é outro.